Amém, amada? Liga aí para sua irmã, manda o link, porque Deus vai falar com você através desse estudo. Amém? Bom dia a todos, saúde irmãos com a paz do Senhor, sejam bem-vindos, todos que estão aqui, todos que estão em casa, né? É um privilégio mais uma vez estarmos reunidos e ter certeza que é Deus quem nos sustenta, né? Que o nosso papel é permanecer em Jesus, o nosso papel é perseverar dia após dia, né? Independente das circunstâncias, independente do que estivermos passando, do que estivermos enfrentando, a nossa missão é permanecer, né? Então, nesse momento, vamos orar novamente, agradecendo a Deus por essa oportunidade e peço a Deus que me use conforme a sua vontade. Senhor amado, graças te dou porque Tu és maravilhoso, graças te dou porque o Senhor me escolheu e o Senhor escolheu a cada um de nós para sermos Teus filhos, Senhor. E é tudo movido pela fé. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade, mas pela fé que o Senhor nos dá. Tua palavra diz que tanto querer quanto realizar vem de Ti, Senhor. Então, nesse momento estamos aqui porque o Senhor moveu em nós o querer e o Senhor está movendo em nós o realizar, Pai. Obrigada, Pai, por esse privilégio. Fala conosco através da Tua palavra. Que em tudo Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados e fica conosco nesse dia. Amém. Dando continuidade ao estudo de Números, né? Hoje nós vamos estar lendo Números 18. Números 18. Deveres e direitos dos sacerdotes. Vai falar também sobre os dízimos e os levitas. Então, vamos iniciar. Números 18. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. E eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu. Isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e aos teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dê-as por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor azeite do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dê-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá.
Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Todo o que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás. Será segundo a tua avaliação por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra, não resgatarás. São santos, o seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Diz também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão serviço da tenda da congregação, e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberes o dízimo da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta ao Senhor, a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-los-ei em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Quando a gente olha todas essas orientações, né, a respeito de como funcionava os sacerdotes na época antiga, né, na época de Moisés. E a gente vê todo um ritual, todo um sacrifício, né, sendo feito constantemente para que o povo fosse santificado, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. E o Senhor me trouxe ao coração Hebreus 4, 14 e 16, que fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hoje nós temos o privilégio de contarmos com o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, intercedendo por nós, como o único mediador entre nós e Deus. O único caminho capaz de nos aproximar de Deus. Não há outro caminho, não há outra resposta, não há outro jeito, né? Não há atalho. A única maneira de nós nos aproximarmos de Deus, do nosso Criador, é através de Jesus. E Jesus fez o sacrifício perfeito, o último sacrifício necessário, para que nós fôssemos religados a Deus de forma
plena, de forma completa. E para que não fosse mais necessário haver sacrifício de animais, sacrifícios, ritualísticos, como havia antigamente. Por quê? Porque quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. Para quê? Para que a gente tivesse livre acesso. Então, hoje nós não temos empecilho, nós não temos desculpa para nos aproximarmos de Deus. Nós não temos, nós temos o grande privilégio de podermos falar diretamente com o Pai, sabendo que Jesus está intercedendo por nós. Quando ele fala aqui em Hebreus que nós devemos nos apegar com firmeza à fé que nós professamos. Isso que significa o quê? Não é algo simples. Alguma coisa que você precisa ser firme é algo que exige de nós. É algo que exige força, exige perseverança, exige dedicação. Então, a vida com Deus não é uma vida tranquila, no sentido de que todos os problemas vão ser tirados da nossa vida, todas as tribulações vão ser afastadas de nós. Não é isso. É porque a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, nós temos um companheiro presente, diário, constante, e ele é tão bom e tão maravilhoso que ele não vem sozinho, ele traz o Espírito Santo, que é a nossa assistência premium, que eu chamo, nossa assistência 24 horas por dia, 7 dias na semana, o tempo todo a gente tem o Espírito Santo a nos ajudar. E eu digo que durante muito tempo eu tinha dificuldade em entender como ouvir a voz de Deus, sabe? Como saber que é Deus que está falando? Eu ainda não sei de forma tão clara, de forma tão evidente o tempo todo. Mas eu tenho aprendido que o Espírito Santo ele vem com a voz de convencimento e o diabo vem com a voz de acusação. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O diabo não. O diabo ele já chega acusando. Você fez isso, você não presta, você não vai dar conta, você errou de novo, E Deus fala, não. O Espírito Santo fala, não, você tem chance. Você tem perdão. Você tem uma nova oportunidade. É assim que o Espírito Santo chega diante de nós. Para nos convencer de que a gente está errado, sim. O que a gente fez está errado, sim. Mas que Ele vai interceder, vai estar junto conosco, junto com Jesus, intercedendo por nós para que a gente seja perdoado. E isso é o tempo todo. Não há nada que nós façamos que seja tão feio, tão impossível de ser perdoado. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto estivermos respirando, e enquanto Jesus não voltar, nós temos a oportunidade de perdão constante. E quando a gente convida Jesus para estar no nosso coração, como diz a pastora Ailton, o pecado deixa de ser uma atitude e passa a ser um acidente. A gente peca querendo acertar. A gente quer fazer o que é certo, mas aquela luta que o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, e fica essa luta constante, essa briga constante da gente querer fazer o bem e muitas vezes não dá conta. Porque está sem força, porque muitas vezes está gastando energia com aquilo que não precisa, E geralmente é isso. Eu vejo assim exemplo da minha vida. Normalmente, quando eu não tenho força para fazer o que é certo, é porque eu estou gastando força para fazer o que é errado, Eu estou me desviando do propósito daquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. E eu lembro de uma historinha que eu ouvi num curso uma vez, que um homem recebeu a missão de levar uma pedra até um determinado lugar, Deus, ele falava diretamente com Deus, e Deus deu essa missão para ele. Falou, olha, você vai pegar essa pedra e vai levar naquela montanha ali em cima. Quando chegar lá em cima, você cumpriu a sua missão e você vai receber sua bênção. Era essa a missão que ele tinha. Você vai pegar a sua pedra, colocar na sua carroça e vai levar
até aquela montanha. E o homem saiu feliz e contente, satisfeito, puxando a sua carrocinha, né, e andando em direção à montanha. No meio do caminho, ele entrou numa vila. E aí, quando ele entrou nessa vila, ele encontrou um companheiro que falou assim: fulano, você está indo para onde? Aí ele falou: eu estou indo levar a minha pedra lá na montanha que Deus pediu para eu levar. E aí, o homem vira para ele e fala assim: pois é, eu estou aqui com um pacote de feno. Feno é uma coisa leve, né? Palha. Estou aqui com um pacote de feno e eu preciso também levar lá na montanha. Você não quer levar para mim, não? Eu estou sem tempo hoje. Aí ele fala: é só um pacote de feno, né? Tá, põe aí na carroça, eu levo. E aí ele botou o feno na carroça. Aí ele tinha a pedra e o feno. E aí continuou a caminhada dele. Aí chegou na segunda vilazinha do caminho, encontrou um outro conhecido, companheiro de jornada, aqueles amigões. E aí o companheiro virou para ele e falou: para onde você está indo? Eu estou indo levar a minha pedra ali na montanha que Deus pediu para eu levar. E aí ele falou assim: poxa vida, hoje eu estou tão ocupado, eu precisava levar essas 2 pedrinhas aqui também, lá na montanha, mas hoje eu não vou ter tempo. Você não podia levar para mim, não? Aí ele: é só 2 pedrinhas, né? Aí ele foi, pegou, colocou as 2 pedrinhas lá na carroça e continuou indo para a montanha. E aí começou a pesar. E aí começou a ficar, né, a carroça pesada. E ele continuou seguindo e começou a subida da montanha. Na subida da montanha, ele já estava com a pedra dele, com as 2 pedras, com um pacote de feno. E aí ele encontra uma amiga. E aí a amiga vira para ele e fala assim: ô fulano, você podia tanto me ajudar a chegar ali no topo da montanha também? A minha carroça aqui quebrou e eu não estou dando conta de subir. Será que eu não posso me apoiar aqui na sua carroça e a gente vai junto, caminhando? E aí ele parou, pensou e falou: poxa, a pessoa está precisando. Tá bom, fulana, apoia aí, vamos junto. E aí a pessoa segurou na carroça e continuaram subindo. E começou a subida da montanha, né? E o que aconteceu? Ele começou a reclamar. Está muito pesado. Ai, Senhor, mas está difícil. Poxa, o Senhor me bota para ir lá naquela montanha, com esse peso todo, com essas coisas todas. E está tão difícil. E começou a se lamuriar e começou a reclamar. E aí, com muita dificuldade, ele conseguiu chegar assim, mais ou menos na metade da montanha e parou, desabou, porque ele não dava conta mais de subir. E aí ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Ele perguntava para Deus o que estava acontecendo e ele não conseguia ouvir. Porque ele estava tão cansado, tão exausto, tão preocupado com um tanto de coisa que ele tinha ali para resolver, ele não conseguia ouvir. E aí, de repente, depois de muito esforço, ele ouviu aquela vozinha assim lá no fundo que falou para ele: eu só falei para você levar a pedra. Lá no início da caminhada, Deus tinha falado para ele que era para ele levar a pedra. Por que muitas vezes, durante a nossa caminhada, a gente chega cansado, fica exausto, fica reclamando, se sente, né, tão pesado? Por quê? Porque durante o caminho, a gente está pegando coisas que não são nossas. A gente está carregando coisas que não são nossas, não são para a gente carregar. Valéria, mas a gente tem que ajudar o necessitado, a gente tem que ajudar quem precisa, a gente tem que... Sim, mas antes de ajudar, pergunta para Deus se é aquilo que Ele quer que você faça. Não sai fazendo: eu estou ajudando todo mundo, eu estou cuidando de todo mundo, eu estou fazendo por todo mundo. E se aquilo não for o plano específico que Deus tem para você? Por quê? Porque nós somos bilhões de seres humanos. Deus tem um plano para cada um. Hoje, a pastora Ilta fez o desafio, né? Vamos fazer uma campanha para as cobertas? Ela está seguindo algo que Deus colocou no coração dela. Aqueles que puderem, tiverem condições, ela está juntando forças para ajudá-lo. Mas agora, se de repente você não tem condições, aí você fala: não, eu vou pegar a minha coberta, a única que eu tenho, e eu vou dar para a campanha. Você nem pergunta para Deus, vai que Deus quer que você faça isso, mas primeiro pergunta. De repente Deus quer que você dê a coberta que você tem e Ele vai te dar outra, mas pergunta. Sabe por que muitas vezes a gente se perde pelo caminho?
Porque a gente esquece de perguntar antes de fazer. A gente se esquece de falar com o dono da obra antes de fazer a obra. Às vezes eu vejo meu filho mais velho, né, todo empolgado, querendo fazer muitas coisas e, né, às vezes aqui na igreja, na escola, no trabalho e tal, eu falo, filho, para um pouco, espera aí, calma. Mais importante do que a obra é o dono da obra. Conversa com ele e pergunta o que ele quer que você faça. E filho, existem prioridades. Não adianta você estar trabalhando na igreja se você não está legal na escola. Não adianta. Existem prioridades. Primeiro vem o nosso relacionamento com Deus, oração, busca. Depois vem a nossa família, como a gente está dentro da nossa casa, como a gente está. Depois vem a obra na igreja, né? Outras coisas, trabalho, assim, para ele que ainda é adolescente, né, escola, as outras coisas. Então, assim, a gente precisa entender essas prioridades. E muitas vezes a gente não vive o melhor de Deus na nossa vida porque a gente esquece de perguntar para Deus o que Ele quer de nós. E é muito claro quando fala que Ele é o nosso sumo sacerdote, ou seja, Ele está intercedendo por nós, Ele está cuidando de nós, Ele fez o sacrifício maior, que não é necessário fazer mais nenhum outro. Então, cabe a nós o quê? Sensibilidade, relacionamento. Não adianta, gente, algo que eu estou aprendendo na minha vida, não adianta você estar na igreja 24 horas por dia. Dia e noite você está envolvido com um monte de obra, fazendo um monte de ação social, fazendo um monte de caridade, se você não tem relacionamento com Deus. Sabe aquela palavra que diz que vai ter pessoas que vai chegar lá no céu e vai falar, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, sim, em teu nome tal. E Deus vai falar, afaste-se de mim que eu não te conheço. Não sei quem você é. Parece injusto, né? Poxa, a pessoa trabalhou a vida inteira para Deus. Pois é, mas Deus conhece, sonda as intenções do coração. Deus sabe o porquê que Ele estava fazendo aquilo. Deus sabe que Ele estava fazendo muitas vezes para se mostrar, ou muitas vezes para querer ser melhor do que os outros, dizer, olha como eu sou bom, como eu sou, né, importante, como eu sou bondoso. Deus conhece. Aquela história da oferta da viúva e da oferta do outro homem lá que deu um monte, né, que ele chega, pegava as moedas e deixava tilintar, né, no fundo do gasofilaço para fazer aquele monte de dinheiro, né, para todo mundo ver que ele estava dando muito dinheiro. Pois é, Deus sonda os corações, Deus conhece, Deus sabe o porquê que a gente está fazendo as coisas. Em Isaías 53, versículos 1 a 7, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Isaías 53, versículos 1 a 7. Muito profundo, toda vez que eu leio essa palavra. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Gente, Jesus foi rasgado por nós. Jesus foi moído por nós. E a gente fica, eu falo isso para mim, falo alto para eu escutar, e eu fico preocupada, fico ansiosa, fico, sabe, agoniada pelo dia, né, como as coisas vão acontecer, o que vai ser feito. Valéria, para e pergunta para Deus o que Ele quer.
E se Deus não respondeu ainda, é porque não é a hora da resposta. Se Deus não falou ainda, é porque não é para acontecer. Se Deus não fez ainda, é porque não chegou o momento. Para de agonia. Isso eu estou falando para mim. Para de ansiedade. Confia no Senhor. Confia que Ele sabe a melhor hora, o melhor tempo, o melhor lugar, o melhor jeito. Confia. Deus rasgou o Filho dele por nós. Rasgou. Quem de nós aqui teria coragem? Eu ouvi esse desafio essa semana. Quem de nós teria coragem de pegar o próprio filho e dar por alguém? Sabe? Quem de nós teria essa coragem? E Deus rasgou Jesus por nós. Sabe? Jesus, o único filho dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, tudo começa e termina em Jesus. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse leva para Jesus. Nos leva para quê? Permanecer em Jesus. Jesus não está na nossa frente, Jesus não está atrás de nós, Jesus não está ao nosso lado, Jesus não está acima, Jesus não está abaixo, Jesus está dentro de nós. Quando a gente abre o coração e fala, Senhor, eu quero que o Senhor venha morar, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha morar em mim, é em mim. E quando fala lá em, não lembro se é Efésios, fala assim, depositai as vossas ansiedades em Jesus. A gente não deposita, antes eu falava até assim, não, Senhor, eu deposito minha ansiedade diante do Senhor. Não, não é diante, não é no altar, não, é em Jesus. Aqui fala que Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Então, Jesus, Ele carregou sobre Ele o nosso pecado, Ele carregou sobre Ele as nossas iniquidades, as nossas dores, e Ele recebeu o castigo que era para nós. E tem um versículo também que fala que nós precisamos estar crucificados com Cristo. Isso significa o quê? Que todo dia a gente precisa pegar aquilo que não presta dentro de nós e botar na cruz. Seja orgulho, seja inveja, seja inquietação, seja ansiedade, seja o que for, eu falo alto, porque eu preciso também, todos nós, ninguém que está aqui na frente é melhor do que quem está sentado, não, gente. Nós somos iguais. Todos nós temos os nossos monstros, todos nós temos os nossos dragões, todos nós temos as nossas diferenças que a gente precisa tratar, precisa deixar Deus tratar. Agora a gente precisa fazer o quê? Se aquietar. Como é difícil, eu falo que é um grande desafio para mim, me aquietar no Senhor, sabe? Descansar, falar, Senhor, estou aqui. Enquanto o Senhor não disser, segue, eu não sigo. Enquanto o Senhor não disser, vai, eu não vou. Eu quero simplesmente descansar no Senhor. E eu vejo que, quando a gente pensa no sacrifício de Jesus e fala assim, poxa, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Gente, Ele não simplesmente morreu, não. Ele sofreu um bocado. Sofreu muito. Ele foi rasgado para quê? Para que a gente tivesse a salvação. E essa salvação, ela é tudo que a gente precisa. E a partir da salvação começa um processo de quê? De santificação. Que é a gente pegar essas coisas ruins que tem aqui dentro e deixar Deus tratar. Porque nem a gente que trata também não. Nem a gente que sabe resolver não. Nem a gente que sabe limpar não. É deixar Deus tratar do jeito dele. E a gente vem aqui também em Hebreus... Aliás, desculpa. Em Efésios 4, 7 a 16. Efésios 4, 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Que também não havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, prestem bem atenção a partir do versículo 11. E Ele, ou seja, Jesus, porque foi aquele que desceu e aquele que subiu, então Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento
prestem bem atenção, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Gente, quando ele fala aqui que ele concedeu uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, isso quer dizer o quê? Toda vez que Deus concede um dom para alguém, um talento para alguém, um trabalho para alguém, não é para ele engordar, espiritualmente falando, sabe, ficar cheio de si mesmo, ficar cheio de dons e talentos e tal, e ficar ali só usufruindo, não. A missão é o quê? Contribuir para o aperfeiçoamento dos outros. Tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que Deus me dá, não é só para mim, não é só para você, não. É para compartilhar. Quando a palavra diz, melhor é dar do que receber, isso é verdade. Hoje é provado cientificamente que quando as pessoas dão alguma coisa para outra pessoa, de forma altruísta, de forma sem esperar receber nada em troca, o cérebro ativa as regiões da felicidade, porque hoje eles já conseguiram mapear no cérebro aonde tem as regiões que se ativam quando você está feliz. E eles conseguiram mapear que quando a pessoa faz alguma coisa altruísta, quando ela faz alguma coisa sem esperar receber nada em troca, os lugares que são ativados no cérebro são os lugares da felicidade. Ou seja, olha a Bíblia sendo comprovada pela ciência mais uma vez. É melhor dar do que receber. Então, tudo aquilo que Deus dá para você, tudo aquilo que Deus dá para mim, não é para simplesmente eu ser uma bênção e ficar ali usufruindo do que Deus me deu, não. É para compartilhar. Só que, mais uma vez, existe uma hierarquia. Tem gente querendo compartilhar o mundo inteiro, vou pregar o evangelho no mundo inteiro, e dentro de casa está uma bagunça. Dentro de casa, os filhos estão se perdendo na frente de um computador, na frente de um celular, os filhos estão se perdendo na palma da mão. Maridos, gente, marido, quem é marido? Quantas mulheres, eu ouvi esse testemunho semana passada, uma amiga até daqui da igreja, ela falando, ela não está mais aqui, mas ela era daqui da igreja, ela falando, eu era uma vergonha com meu marido, eu não respeitava meu marido, eu não via meu marido como o cabeça do lar. Eu achava que meu marido que tinha que respeitar a minha opinião, respeitar a minha vontade. E no dia que eu entendi isso e eu comecei a agir diferente, minha vida é outra, meu casamento é outro, minha vida com os meus filhos é outra. E a vida dela, ela é um testemunho vivo de que a vida dela foi transformada na mesa da casa dela. Gente, o testemunho dela, um dia eu vou falar com ela para ela dar esse testemunho aqui. Ela participou do mesmo curso que eu fiz o ano passado, de organização da vida com propósito. E ela, no meio desse curso, ela falou para a gente que o sonho dela era ter uma mesa. Eu não vou falar o nome porque ela não me autorizou, não conversei com ela a respeito disso, não sei nem por que eu entrei nesse assunto, mas enfim. O sonho dela era ter uma mesa para a família se reunir. E ela nunca, 14 anos de casada, 15 anos de casada, nunca tinha tido uma mesa, nunca tinha tido condições de ter uma mesa. E aí, no meio do curso, a gente ouviu esse testemunho e a gente se mobilizou, todo mundo deu um pouquinho, e a gente comprou uma mesa para ela. Gente, vocês precisam ver, é um ano, tem mais ou menos um ano que ela ganhou essa mesa. A vida dela foi transformada. A vida dos filhos, a vida do marido, ela é outra, o marido é outro, os filhos são outros. Tipo, ela fala, Valéria, meus filhos, ela mostrou um dia, mandou para mim, mandou lá no grupo um desenho, que o filho dela tinha feito para falar alguma coisa da escola, que era para falar sobre família, felicidade, alguma coisa assim. Gente, ele desenhou, ele tinha, acho que tem uns 10 anos, 11 anos, ele desenhou tudo bonitinho, e no cantinho assim embaixo, ele desenhou uma mesa. Muito lindo, tipo, a mesa estava dentro do conceito de felicidade da vida deles, da família deles. Então, a gente precisa servir a Deus, precisa ser instrumento de Deus para abençoar o mundo, sim, mas o mundo começa dentro da sua casa.
O mundo começa dentro da minha casa. Não adianta eu querer levar o evangelho para toda criatura e perder a minha alma, perder a minha família, perder a minha casa. Então, a gente precisa ter essa ordem de prioridades, né, na nossa vida. E a gente vai lá para 2 Coríntios 5,17 também. Deixa eu só abrir aqui um instante. Segunda Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar. É em Cristo que a mudança vem. A gente permanece em Cristo e a mudança vem. A gente permanece em Cristo e as transformações vêm. E Ele nos ajuda, como diz lá em Romanos, né? 12, 1 e 2, transformar a nossa mente, transformar a nossa vida através da renovação da nossa mente. E a renovação é o quê? É através de Cristo, é através do Espírito Santo, é buscando. Ah, mas eu não estou encontrando resposta. Ele só fala para a gente buscar. Na hora dele, no tempo dele, a resposta vem, mas o nosso papel é permanecer firmes em Cristo. E para encerrar, a gente vai lá para 1 Pedro 5, de 5 a 10. 1 Pedro 5, de 5 a 10. Que fala assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Gente, humilhar é coração contrito, coração quebrantado. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, é no tempo dEle, não é no nosso tempo, é no tempo dEle, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. E aí vai uma palavra específica para aqueles que ainda acham que alguma coisa que tira a sua consciência pode estar dentro da vontade de Deus para a sua vida. Isso inclui bebida, isso inclui drogas, isso inclui qualquer coisa que te tire a sobriedade. Está fora do plano de Deus para a sua vida. Deus nos quer sóbrios e vigilantes. Vigilante significa o quê? Vigiar, prestar atenção, observar o que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos estar conscientes do nosso momento o tempo todo. Você está aqui, esteja consciente aqui. Você está com sua família na hora do almoço, na hora da refeição. Pega esse bendito celular, bota lá no quarto, tranca. Se tiver um cofre, tranca dentro do cofre. Sabe, na hora da refeição, ou na hora que você tiver um momento com a sua família, escolha um momento durante o dia para você estar com a sua família, pega tudo que é celular da família, guarda dentro de um cofre, compra um cofre específico para isso, guarda, sabe, fecha lá e fala assim, eu vou separar 1 hora para a gente estar em família, eu vou separar um momento para a gente estar em família. Gente, eu fico assim, com o coração acelerado. Você chega nos restaurantes, está todo mundo ali, a família reunida, né? Muitas vezes, ou amigos reunidos, todo mundo com o celular na mão. Gente, isso não é estar consciente, você está com o corpo no lugar e com a mente em outro. Você está muitas vezes tirando foto e mandando para a gente que não tem nada a ver com o momento que você está vivendo, e mesmo se tivesse, manda depois. Que urgência é essa de postar, que urgência é essa de compartilhar, que urgência, sabe? E você está perdendo o seu momento mais importante, que é o agora. Você está perdendo o momento mais importante, que é aquele momento que você está vivendo. Eu achei engraçado, meu filho falou um dia desse, que ele viu uma pessoa que tinha postado fotos no Instagram da viagem, né, que ela tinha feito. Era tanta foto que meu filho falou assim, mãe, essa pessoa não estava viajando. Eu falei, é verdade. Porque, gente, era assim, a cada, sei lá,
15 minutos, 20 minutos, a pessoa postava uma foto num lugar diferente, numa pose diferente. Gente, a pessoa não está vivendo aquele momento, ela não está usufruindo aquele momento. Vamos ser conscientes. O que é consciente? Eu estou aqui na igreja, eu estou aqui. Eu estou na minha casa com a minha família, no momento em que a gente está junto, eu estou nesse momento. Tira um momento do dia, marca, eu vou tirar, 30 minutos, põe no relógio, 30 minutos para olhar as mensagens, porque a gente precisa, né? Saber o que está acontecendo no mundo, na família, nas coisas, tal. Tira um momento, ou para quem trabalha com isso, durante o seu trabalho, tudo bem, mas fora do trabalho, esquece, gente. Esquece, porque senão nós vamos viver consumidos, ansiosos, desgastados, com a vida de todo mundo e a nossa para trás. Então fala aqui, sede sóbrios, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso é a gente saber o quê? Que a gente tem o nosso sofrimento compartilhado. Nós não estamos sós. Do mesmo jeito que eu estou sofrendo alguma coisa, outro irmão está sofrendo às vezes a mesma coisa, ou outra coisa, mas todos nós estamos com a nossa humanidade compartilhada. Quando a gente sabe que existem pessoas de carne e osso, iguais a nós, passando por dificuldade, isso traz a nossa humanidade em evidência. Sabe, fala assim, eu sou humano, eu sou de carne e osso, eu estou sofrendo porque eu sou humano. Faz parte da minha condição humana, eu não sou melhor do que ninguém. Não existe super-homens, eu tenho essa tendência de olhar para as pessoas muitas vezes como super-homens, como super-mulheres. Poxa, eu queria ser igual fulano. Poxa, eu queria ser igual ciclano. E Deus tem trabalhado isso dentro de mim. Valéria, você não está lá dentro do coração de ciclano, da mente de fulano, para saber o que ele está passando lá dentro. Então, todo mundo tem suas batalhas, todo mundo tem suas guerras. Todo mundo precisa saber em quem está a sua confiança. Né? Em quem a gente deposita a nossa ansiedade? Ora, versículo 10, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu vou falar, eu queria que vocês repetissem comigo essa última parte. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É promessa, gente. É promessa. O nosso Deus, Ele mesmo nos há de fortificar, aperfeiçoar, firmar e fundamentar. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa força. Ele é a nossa vida. E a gente precisa entender isso. Amém? É essa palavra que eu queria trazer para nós essa manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia na sua presença e que a gente aprenda a nos aquietarmos na presença dEle e esperarmos firmes, conscientes, vigilantes no Senhor. Amém.